Como que você controla a intensidade dos seus treinos de corrida? Muitas pessoas controlam a intensidade através do ritmo, o chamado pace. Por exemplo, eu posso estar correndo a velocidade, ou melhor, o pace de aproximadamente 5 minutos a cada quilômetro, ou num pace de 4 minutos por quilômetro. Ou se eu tenho treinado no alto rendimento, eu vou correr num pace aproximadamente de 3 minutos por quilômetro ou algo até mesmo abaixo. Por outro lado, outros controlam a intensidade pela velocidade observada, por exemplo, numa esteira. Tem pessoas que correm num nível intermediário a 15 km por hora, num alto rendimento entre 20 km por hora, às vezes até ultrapassando essa velocidade. E os iniciantes correm muitas vezes a 10 km por hora. Então reparem que eu preciso de alguma métrica para controlar a intensidade, seja frequência cardíaca, ou então seja o ritmo, como acabei de falar, ou a velocidade numa esteira. Se eu controlar a intensidade pela frequência cardíaca, eu posso dizer, por exemplo, que eu estou correndo numa intensidade de 90% da frequência cardíaca máxima. Essa é outra métrica que eu utilizo para o controle do ritmo, o controle da intensidade. Agora, reparem que todas essas métricas são números bem objetivos. Frequência cardíaca, ritmo ou velocidade na esteira. Agora, há também o controle subjetivo de esforço. E eu vou falar hoje de uma forma muito simples do treinamento de corrida controlado através da percepção subjetiva de esforço. Há uma infinidade de controles da percepção de esforço. Escala de Borg, que é uma escala que vai de 6 até 20. Eu posso ter uma escala adaptada de Borg, numa escala de 1 a 10. Eu posso ter a escala de Omni, que é um outro tipo de escala, todas elas com o objetivo de verificar a percepção subjetiva de esforço. Eu, por exemplo, utilizo uma escala no dia a dia de uma forma muito simples, que é através de 3 níveis, não através de números, através da intensidade baixa, média e forte, ou então baixa, média e alta, ou então fraco, médio e intenso. Reparem que só há 3 níveis, nível 1, 2 e 3. Um nível intermediário, um nível leve e um nível intenso. Isso pode ser utilizado tanto para a caminhada como para a corrida. Então, por exemplo, na caminhada, se o meu objetivo é uma caminhada leve, é a percepção de esforço mínima que eu começo a ter uma perda de peso. Não é aquela caminhada de shopping em que eu vou parando, conversando toda hora. Uma caminhada de nível mediano já é uma caminhada mais acelerada. Vamos dizer que ficaria ali por volta de 70% da frequência cardíaca máxima. E uma caminhada rápida seria uma caminhada a 80% da frequência cardíaca máxima. Na corrida, da mesma forma, eu posso definir entre fraco, médio e forte a minha intensidade, ou fraca, média e forte. O que seria uma percepção de esforço de uma corrida em intensidade fraca? É aquela corrida onde eu poderia até mesmo correr com algumas pessoas, um amigo, conversando. Então, apesar de ser adequado que eu mantenha um controle da minha respiração, eu conseguiria conversar de uma forma tranquila, correndo numa intensidade fraca ou numa intensidade baixa. Uma intensidade média ou uma intensidade intermediária seria aquela intensidade onde, na corrida, eu começo a ter uma certa dificuldade para conversar com alguém. Seria uma intensidade que já levaria uma grande dificuldade em termos respiratórios. Essa é uma intensidade média. Eu consigo conversar ainda, porém com uma certa dificuldade, pois não há como controlar de forma muito
efetiva a minha respiração correndo numa intensidade mediana. Já uma intensidade forte é aquela intensidade onde eu não consigo conversar com ninguém. Então, repare, eu tenho 3 intensidades colocadas de uma forma muito simples que eu posso vincular à minha respiração ou ao tipo de respiração que eu faço durante a corrida. Se eu corro conseguindo conversar com alguém tranquilamente, significa que eu estou numa intensidade baixa. Se eu corro e já tenho uma dificuldade em conversar com a pessoa que está do meu lado, correndo comigo, significa que a intensidade é média. E se eu corro sem conseguir conversar com ninguém, provavelmente a minha intensidade é alta. Repare que esse tipo de divisão das intensidades parece uma divisão muito simplória, porém é uma divisão utilizada até mesmo por atletas de elite, atletas africanos, etíopes, quenianos, que não têm recursos tecnológicos, não têm um GPS muitas vezes, não têm, na maioria das vezes, nem um calçado adequado, nem um tênis adequado, e eles acabam adotando uma forma muito simples de controle. Um treino leve, um treino médio, um treino forte. E isso pode ser utilizado também com quem tem recursos mais avançados. Porque o mais importante não é você ficar preso a um equipamento, é você sentir o próprio corpo, ter uma percepção de como o corpo reage. E uma das formas mais simples de fazer isso é definindo essas 3 intensidades na corrida: fraca, média e forte. Nós falaremos ainda em outros vídeos sobre as escalas que eu utilizo no meu treinamento, tanto da corrida como da caminhada. Se você tem interesse em treinar comigo, utilizando essa metodologia simples, porém eficiente, entre em contato no WhatsApp 11 98844 2082. Se você conhece alguém e você já treina comigo, recomende esse vídeo, pois há muitas pessoas que querem treinar e às vezes não têm o equipamento sofisticado e, por outro lado, conseguem, através dessa forma muito simples, controlar a sua intensidade de corrida, não só para perder peso, como fazer uma prova de rua, uma maratona, uma corrida de 5 km, ou iniciar até mesmo no mundo da corrida.